pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar do padrão que está na página 55 do livro Opções Binárias na Prática, o Método Definitivo. Esse é o padrão chamado no livro de padrão no limite, ou padrão de limitação de 3 candles. Vamos aqui primeiro fazer as observações pertinentes a esse tipo de padrão, tá? Ele é formado por 3 candles da mesma cor, ou seja, o primeiro candle, chamado candle de ignição, ele vai ser um candle, por exemplo, se ele for um candle de alta, ele vai ser um candle verde. Então, os outros 2 candles também tem que ser verdes. Se ele for um candle vermelho, um candle de baixa, os outros 2 candles necessariamente tem que ser vermelhos, ok? Segundo ponto, todos os 3 candles deixam pavio negando o próprio movimento. O que eu quero dizer com isso? Que não pode ser, por exemplo, um candle de reversão. Dessa forma aqui, ó. Um candle, ele começa verde, certo? E de repente ele desce e nega todo esse movimento, ele abriu desde a abertura até lá em cima e passa abaixo, fazendo o seguinte. Ficaria dessa forma. Ó. É um candle que ele se inicia aqui, ele abre aqui, ele segue no movimento de alta e de repente ele reverte esse movimento, deixando um pavio aqui e fechando em baixa. Isso aqui é um candle de reversão, então não é esse o tipo de candle que nós estamos falando. Nós estamos falando de um candle que nega o seu próprio movimento. Ou seja, se for um candle de alta, esse candle ele abre, ele sobe até determinado ponto, retorna e deixa o pavio. Então, esse é o candle que nega o seu próprio movimento de alta. Ele não chega a reverter para um candle de baixa. Certo? Então todos os 3 candles deixam pavio negando o próprio movimento. Os outros 2 candles também tem que deixar esse pavio negando o próprio movimento. Vamos para o terceiro ponto, depois a gente faz um desenho melhor aqui. Os 2 últimos precisam necessariamente fechar seus corpos dentro do pavio do primeiro. Então vamos desenhar para ficar melhor ilustrado o que a gente quer dizer com isso. Que os 2 candles precisam necessariamente fechar seus corpos dentro do pavio do primeiro candle. Os 2 últimos candles, eles precisam necessariamente, isso aqui é importante, fechar seus corpos dentro do pavio do primeiro candle. Vamos seguir aqui com o exemplo do candle de alta para ficar mais fácil. A gente pode também fazer um desenho do candle de baixa, sem problema. Vamos lá, nós temos aqui um candle de alta, como eu tinha feito, que só ele está subindo, ele nega o próprio movimento até determinado ponto, deixando um pavio. Deixando um pavio aqui, fazer assim um pavio. Deixa aqui um pavio. Ele é formado por 3 candles da mesma cor. Todos os 3 candles deixam pavio negando o próprio movimento. E os 2 últimos, eles precisam ser da mesma cor, por óbvio, e necessariamente fechar seus corpos dentro do pavio do primeiro candle, que é esse aqui. Então o padrão ele fica dessa forma. Esse candle começou aqui, subiu, deixou o pavio e fechou nesse ponto aqui. O segundo candle,
ele vai abrir aqui no fechamento desse. Ele sobe até determinado ponto, pode subir até aqui assim, por exemplo, não precisa ir tão longe. Se ele passar também não tem problema, o importante é que ele feche o seu corpo aqui, ó. Ele abriu aqui e vai fechar aqui, sobe determinado ponto, desce e fecha dentro do pavio desse primeiro candle. E ele deixa um pavio, não importa o tamanho desse pavio, tá? O importante aqui é que ele feche o seu corpo dentro do pavio do primeiro candle. Da mesma forma com o terceiro candle, ele vai abrir então no fechamento desse candle. E não importa, vamos dizer que ele veio cá em cima e ele retornou aqui assim. Então ele deixa um pavio, ele subiu mais, né? Veio cá em cima, voltou, ele deixa um pavio desse tamanho, por exemplo. Vejam que tivemos aqui o nosso primeiro candle, que é o candle de ignição, e os dois últimos candles fecharam os seus corpos dentro do pavio do candle do primeiro candle. Então se a gente medir aqui, ó, fechou dentro do pavio, fechou dentro do pavio. Esse corpo de qualquer um desses dois candles não pode fechar aqui acima desse pavio. Fechou aqui dentro, no limite do pavio ainda aceitável, mas é interessante que tenha fechado aqui dentro dele, tá? Fechou aqui dentro, ok. O importante é exatamente isso. É que se feche, esses dois corpos se fechem aqui dentro desse pavio. Ok? Esse primeiro candle, esse aqui é o nosso candle de ignição. Quando o que a gente precisa é encontrar um candle que negue o seu próprio movimento, deixando um pavio interessante, que seja um pavio expressivo, e que dentro desse pavio feche os corpos dos dois próximos candles, também da mesma cor, negando o seu próprio movimento. Que tipo de entrada que a gente vai fazer aqui? Nesse exemplo de candles de compra, nós vamos fazer aqui no quarto candle. Quando a gente identifica esse candle, nós temos os dois próximos candles, e o quarto candle desse conjunto aqui, nós vamos fazer uma entrada aqui, ó. Após esses três candles, nós vamos fazer a nossa entrada exatamente aqui, ó. Fechou esse candle, a gente faz uma entrada de venda, uma entrada de venda, ou seja, nós vamos entrar para uma cor contrária da cor do nosso padrão. Nós vamos entrar para a cor de um candle vermelho, um candle de venda, acreditando que o próximo candle ele irá nascer aqui, ele pode até subir, descer já pavio, e ele irá fechar na cor contrária. Essa aqui seria então a nossa entrada, certo? Da mesma forma, se a gente encontrar um candle de baixa, que é um candle vermelho, e esse candle, agora no exemplo de venda, ele nasce em determinado ponto, ele desce, retorna negando o seu próprio movimento, parte, né, do seu próprio movimento, e fecha deixando um pavio expressivo, negando o seu próprio movimento. Nós vamos esperar, esse aqui vai ser então, a gente já vê de cara aqui que esse é o nosso candle de ignição. Quando a gente olha o surgimento desse camarada aqui, a gente já coloca em mente, opa, aqui tem um candle de ignição para o padrão do limite de 3 candles. E o que nós vamos aguardar? A formação dos dois próximos candles, para ver se eles fecham o corpo dentro do pavio desse candle aqui.
Acontecendo dos dois próximos candles fecharem da forma que a gente quer, aqui o candle nasceu aqui, veio, negou o próprio movimento, fechou aqui, aqui o próximo candle nascendo e vindo buscar a baixa e retornando e fechando o corpo aqui, pá, já estamos aí com um primeiro passo bem dado para a formação do nosso padrão, né? Ele veio, voltou e negou aqui, deixou um pavio. Então nós vamos aguardar o terceiro candle, a formação do terceiro candle, a formação do terceiro candle vindo também a partir desse fechamento e deixando um pavio, retornando e fechando aqui, nós já temos o nosso padrão montado. Já temos aqui o nosso padrão montado para fazer o que aqui? Agora aqui nós vamos fazer uma entrada de compra no fechamento desse candle aqui. Então, vamos entrar aqui para compra, para o candle de cor contrária, certo? Então aqui nós vamos buscar por uma compra no fechamento desse candle aqui, acreditando que o próximo candle vai ser um candle de cor verde, certo? Dando assim o nosso gain. É esse tipo de configuração, de formação que nós vamos buscar enxergar no gráfico, certo? Eu gosto muito de operar num minuto, na maioria das vezes. Esse tipo de padrão aqui ele é muito bacana, porque o minuto tem bastante ruído, ele se forma muito no gráfico de 1 minuto. Muito mais até do que nos gráficos de tempo maiores, de períodos maiores. Vamos lá buscar no gráfico, então, esse tipo de formação. Tá? Os momentos gráficos que nós vamos encontrar mais esse tipo de formação aqui vai ser naqueles momentos em que o gráfico ele vai estar um pouco consolidado. Dentro dessas consolidações ali, geralmente, costuma mais aparecer esse tipo de formação. E eu vou falar para vocês que é um dos padrões mais assertivos que tem. Vamos lá no gráfico buscar esse tipo de configuração. Bom, pessoal, nós estamos aqui no gráfico do Euro-USD, no tempo gráfico de 1 minuto. Vamos pegar aquele horário gostoso de operar, que é a partir aqui das 5 horas da manhã. Bom, aqui a gente já vê um gráfico numa movimentação lateral. Esse padrão, ele acontece, como eu falei, esse padrão ele acontece bastante aqui nesse tipo de movimentação, mas muito mais quando as médias estão bem próximas mesmo, que ele está bem consolidado, é onde esse padrão costuma acontecer com maior frequência. Aqui a gente não consegue encontrar esse padrão, uma formação bacana. Geralmente quando acontecer com velas assim, ó, que é a vela de indecisão, o spin top, tá? A gente, mesmo que as outras velas sejam da mesma cor e negaram o próprio movimento e fecharam dentro do pavio da primeira vela, os seus corpos, a gente ignora, porque a primeira vela, que é a vela de ignição, ela é uma vela de indecisão, tá ok? Então esse tipo de padrão aqui, começando com a vela de ignição, já numa vela de indecisão, no caso um spin top, a gente ignora, não entra. Vamos buscar uma região mais consolidada do gráfico. Quando a gente pega uma formação assim, vamos buscar esse padrão. Aqui não. Aqui nós temos uma vela expressiva, só que o que acontece aqui, pessoal, é uma vela com pavio expressivo negando o seu próprio movimento. Ó. Essa vela aqui. Todavia, a segunda vela já é de cor contrária. Né? Já é uma vela que veio aqui de baixa, veio, reverteu e se tornou uma vela de cor contrária. Já foge ao nosso padrão. Aqui, pessoal, formou bacana o padrão. O padrão formou exatamente essas 3 velas aqui. Ó. Então nós temos aqui a nossa vela de ignição. Ela se inicia como uma vela de compra, nega o próprio movimento, deixando aqui o pavio
um pavio expressivo. A segunda vela, ela fecha dentro do pavio, teve um pequeno gap de baixo aqui, ela volta, mas ela fecha aqui dentro desse pavio, né? O corpo dela. A terceira vela também é uma vela de compra que nega o próprio movimento. E se a gente observa nessa linha aqui que o corpo fecha dentro do pavio da primeira vela, a nossa entrada no fechamento dessa vela é uma entrada de venda, exatamente aqui. É uma entrada de venda. A próxima vela. E dá um gain. É esse tipo de padrão que a gente vai procurar. O interessante é quando a gente pega uma vela com um corpo, a vela de ignição com um corpo maior, igual essa aqui, por exemplo, ou essa, com um pavio bem expressivo, tá? Fica sempre mais interessante, mas é um padrão que dificilmente falha, é um padrão muito assertivo. Vamos buscar mais algum ponto que a gente possa encontrar esse padrão. Aqui já não é. Aqui não é. A segunda vela já, além de não ser expressivo o pavio, a segunda vela já fecha acima do pavio. Aqui também nós tivemos, mas aqui, ó, a segunda já fecha acima. Aí essa aqui, a segunda já é de cor contrária, já não funciona. E assim, garimpando, né, esse tipo de padrão, isso aqui é como garimpar ouro, né? Garimpar essas entradas aqui, você vai garimpar ouro, você não vai sair pegando qualquer tipo de pedra, brita, areia. Você quer garimpar o ouro dentro desse monte de argila aqui, né? Desse rio de candles, a gente vai garimpar ouro. Olha, aqui nós tivemos uma vela negando o próprio movimento, mas a outra já fechou fora do pavio. Nós tivemos essa com um pavio pouco expressivo, a segunda fechou, a terceira já foi de compra. Aqui nós tivemos uma boa vela de ignição com pavio expressivo, a segunda fechou o corpo dentro do pavio, a terceira já fechou fora do pavio da primeira, inclusive fora do pavio até da segunda, mas o que importa para nós é o pavio da primeira, fechou fora. Então já não temos um padrão aqui. Aqui dificilmente, quando está em tendência assim, a gente vai encontrar, tá? Agora aqui, mais uma vela de indecisão, nós nem consideraríamos uma vela de ignição, como eu já falei anteriormente, apesar da outra ter fechado aqui na linha, mesmo que as duas fechassem aqui, não iríamos considerar por razão da precariedade da vela de ignição, por ser uma vela de indecisão, certo? Aqui nós tivemos uma boa vela de ignição, segunda vela também dentro do padrão certinho, mas a terceira já fugiu, já fechou o corpo fora do pavio da primeira. Não tivemos. Vamos garimpando. Uma coisa importante também que a gente precisa levar em consideração é quando fechar um doji, fechar o corpo sem cor nenhuma. Aí a gente ignora e conta a partir da próxima vela. Então, isso aqui é até bom que isso aqui aconteça. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Ó. Aqui nós temos um doji. Doji. Essa vela aqui sem corpo nenhum. Ela fica transparente, ela não fica nem vermelha nem verde. Então ela não conta para nossos padrões, para nenhum tipo de padrão. O que a gente faz? A gente ignora, é como se ela não existisse. Então essa seria a nossa primeira vela de ignição, essa aqui a gente não conta, essa seria a segunda e essa seria a terceira, tá ok? É bem interessante quando isso acontece, para a gente ficar bem atento a esse tipo de situação aqui. Então o nosso padrão, ele não vai pegar essas três velas, ele vai acabar pegando as quatro se você contar o doji, que a gente não conta, tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui a nossa vela de ignição, que vai ser essa vela aqui. Doji não conta. O que a gente faz com o doji?
Então, a gente bota um xizinho nele aqui, deixa eu botar um xizinho maior. Doji não conta. Nós vamos ter então a nossa segunda vela. Ora. Nós vamos ter aqui a nossa segunda vela. Ou melhor, o nosso segundo candle e o nosso terceiro candle. Então veja que é um padrão que ele forma atípico. Foi bom acontecer isso no gráfico, porque às vezes vai acontecer no dia a dia e pode acontecer e vocês contarem esse aqui como o segundo doji e aqui o terceiro e tomar um loss aqui. E foi muito bacana encontrar isso no gráfico, porque no tempo de 1 minuto costuma acontecer muito esse tipo de ruído. Então a gente vai entender esse doji como um simples ruído e a gente ignora o doji e passa a contar a partir dessa vela. Essa passa a ser a segunda, essa passa a ser a terceira. Se o doji acontecesse aqui, ignoraríamos essa, esperaríamos uma próxima para ser a última vela, certo? E aqui a nossa entrada se daria exatamente aqui, ó. No fechamento dessa vela seria a nossa entrada. Entrada de compra para a cor contrária. E teríamos aqui o nosso gain. Certo? Então foi muito bom encontrar isso aqui no gráfico para deixar bem claro que o doji, nesse caso, na formação de padrões de candle para opções binárias, ele não conta, certo? Para a formação do padrão. A gente sempre ignora e só conta o candle seguinte. Se for 2, 3 doji, vamos ignorar todos. E claro que é muito raro acontecer, mas acontece. Então se acontecer de vir 2, 3 dojis, a gente já ignora, deixa o gráfico andar e vamos buscar o padrão em outro lugar, tá certo? Porque doji demais é indecisão demais também, né? Seria um aumento de risco muito grande para a gente colocar o nosso capital em jogo. Ok? Entendido isso? Vemos que a gente encontrou 2 padrões e eles são realmente muito assertivos. Vamos buscar mais aqui. Aqui não tem. Aqui não tem. Opa, aqui tem. Aqui tem, só que acontece o seguinte. De novo, nós temos aqui, ó, um candle de indecisão. A nossa vela de ignição aqui seria um candle de indecisão. Então o que a gente faz quando acontece isso? A gente simplesmente ignora a entrada e vai buscar novamente. Apesar de ter dado aqui, ó, a nossa entrada de compra teria dado gain aqui, mas é aquele gain muito apertado que conforme o clique, no momento do clique, dá um pequeno delay, você pode ficar no 0 a 0 ou até sair negativo de uma entrada dessa aqui. Porque se você der a sorte de quando ele descer e você entrar mais aqui, você tem um gain. Agora, se você conseguir entrar exatamente aqui no fechamento, você corre um grande risco de sair no 0 a 0 ou até perdendo essa entrada, exatamente porque você utilizou como candle de ignição um candle de indecisão, o spin top. Então é por isso que a gente simplesmente ignora o candle de spin top como um candle de ignição. Não levamos isso em consideração, vamos buscar um padrão melhor. Okay? Aqui também, quando a gente observa aqui, ó, vamos dizer que aqui nós não temos nada do gráfico ainda, tá, pessoal? Ó, aqui é como se não existisse. Aqui não. Aqui. O gráfico ainda não existe, estamos nesse candle. Quando forma esse candle, a gente já fica aqui de olho. Poxa, esse aqui é um candle que pode ser um candle de ignição. Só que vamos observar a coisa andando aqui. Aí quando esse candle acaba que forma o próximo candle, também o segundo candle fecha dentro do pavio desse candle aqui. Opa, vai formar o nosso padrão aqui.
Olha que bacana. Agora vamos observar o terceiro candle. O terceiro candle, ele fecha dentro do pavio do segundo. Agora, se a gente observar direitinho aqui, olha onde está o pavio do primeiro. Fazendo uma linha bem retinha aqui. O olho a gente já vê que ele fechou o corpo um pouco acima do pavio, ou seja, está fora. Fora, fora, fora. Então a gente não entra nesse tipo de candle aqui. Aqui não formou o nosso padrão porque o terceiro candle não fechou o nosso, não passou no nosso filtro, não passou na nossa peneira, ou seja, ele não fechou o corpo dentro do pavio aqui do primeiro. Ele fechou fora, certo? E vocês podem observar que a nossa entrada aqui daria um belo de um loss se a gente considerasse no olho que esse corpo fechou aqui, ó. Mas no olho a gente vê que ele fechou acima do pavio, a gente fica fora, a gente não faz a entrada, certo? Vamos buscar aqui mais padrão de 3 candles no limite. Aqui nós temos um que também, esse aqui foi um, esse aqui se a gente considerar direitinho, a gente levaria um loss aqui, só que o loss acontece, né? Ó, levaríamos um loss porque a nossa entrada aqui seria uma entrada de compra. Aqui seria uma entrada de compra. Que daria um loss. Claro que com o tempo de experiência, com o tempo de tela, a gente vai observando e vai ficando experiente e vai vendo que nós estamos aqui, ó, com a média de 200, a média de 21 períodos e a média de 9 períodos, todas trabalhando acima do preço, ou seja, ou melhor, o preço trabalhando abaixo das 3 médias e as 3 médias já se separando. Uma queda aqui, ó, uma tendência já de baixa se iniciando. Então, fazer uma compra abaixo das 3 médias é bem arriscado. É bem arriscado. Mas, quem entra no mercado entra para correr risco, né? Caso você esteja com uma tela sem as 3 médias, não tenha visto o vídeo das médias ainda também. Se não viu o vídeo das médias móveis, eu peço que vá lá dar uma olhadinha ao terminar esse vídeo aqui. Vou deixar um card aqui acima, assim, ó, à direita do vídeo, e você vai lá e dá uma olhadinha no vídeo das médias móveis assim que acabar de assistir esse vídeo, para ficar mais atento a esse tipo de entrada aqui de padrão formando abaixo das médias. Mas se você não está operando e não tem as médias na tela do computador, fica realmente um risco de tomar esse tipo de loss, tá certo? Fazer a entrada é normal que a pessoa faça, e ali na hora que o mercado está rolando, as emoções estão a mil e realmente o loss faz parte. O importante é, tomou o loss, tranquilo, vamos esperar aí uma próxima oportunidade. O ideal nesse padrão mesmo é que ele aconteça assim, ó, numa região desse tipo aqui, ó, bem mais consolidada. Vamos buscar uma região mais consolidada aqui. Aqui também nós tivemos um cenário bem interessante para esse padrão. Apesar de ser o spin top, mas estando acima da média de 21 períodos, ele funcionou perfeitamente, olha, numa compra. E com a média de 9 inclinando para cima, é um risco que, dependendo da situação e dependendo do momento da nossa banca, se a gente está com a graninha sobrando ali, não está, né, já uma grana bem baixa, se você quiser arriscar uma entrada aqui, fica tranquilo para pegar essa compra aqui. Ó, aqui formou padrão, candle de ignição com indecisão. Eu particularmente não entraria, porque eu tenho a média de 21 descendo aqui,
mas eu tenho a de 9 subindo, a média mais curta. Então, por isso esse padrão aqui, ele acaba dando um gain, mas é o risco do negócio. Eu talvez não entraria. Vamos buscar um momento mais consolidado. E também porque, como eu orientei, eu não entraria e não entro mesmo por causa desse candle aqui ser um candle de indecisão. Então eu nunca utilizo ele como um candle de ignição para nenhum tipo de padrão, certo? Aqui nós quase tivemos, mas o terceiro candle formou fora do pavio e o pavio não está tão expressivo assim, muito pelo contrário, né? Ele está expressivo, mas negando o movimento da compra. Esse candle aqui, na verdade, ele nasceu aqui, ele foi um candle de reversão. Então ele nasceu aqui, olha esse candle, ele nasce no fechamento do candle anterior, ele é um candle de compra. Depois ele se torna um candle de venda e reverte o movimento de compra, fazendo um candle de reversão. Então ele teria que ter nascido aqui, vindo cá embaixo e negado o próprio movimento e fechado vermelho para a gente considerar um candle de ignição com um pavio grande aqui para baixo. Então, ao contrário, esse aqui ele não é um candle de ignição. Seguimos, não passou na peneira. Temos aqui, ó, um padrão formado. Esse padrão aqui tá ótimo. Vamos observar esses 3 candles aqui. Candle de ignição. Ele nasce, vem, nega o próprio movimento. O segundo candle é da mesma cor e fecha o corpo dentro do pavio desse primeiro candle de ignição. O segundo candle, o terceiro candle no caso, né? Ele é um candle da mesma cor e fecha o corpo dentro do pavio do primeiro candle. Entrada de compra. Entrada de compra aqui. Sempre a nossa entrada é para a cor contrária. Nesse caso, como os candles eram de venda, nosso candle de ignição de venda, o padrão é de venda, a entrada é para a cor contrária, compra. Aqui nós não tivemos porque, apesar de ter dado a venda, mas o terceiro candle não passou no nosso filtro. O corpo dele fechou acima do pavio, que, diga-se, não é expressivo, não sendo considerado um candle de ignição. Vamos buscar uma região bem mais consolidada do gráfico para ver se a gente encontra esse. Olha aqui uma regiãozinha bem consolidada. Vamos ver essa região aqui, desde o início dela, para a gente buscar esse padrão. Olha que legal, aqui nós tivemos, mas o nosso terceiro candle, ele já é um candle ignorado, que não entra na contagem, que é um doji, como a gente já viu ali anteriormente. Então nós esperaríamos esse próximo, deu candle de cor contrária, a gente esquece. Aqui nós tivemos o padrão aqui, ó, formado com todo o nosso filtro. Tá? Aqui nós temos então o candle de ignição, negando o seu próprio movimento. Ele nega o seu próprio movimento. Temos aqui o nosso candle de ignição. Temos aqui o nosso segundo candle. Fechando com o seu corpo dentro do pavio do primeiro candle. O corpo do terceiro candle também fechando aqui, ó. São os dois. Então nós temos
os dois últimos candles fechando o corpo dentro do pavio do primeiro, entrada aqui para compra, uma entrada de compra positivo. Essas regiões são as melhores para a gente encontrar esse tipo de padrão do limite de 3 candles. Esse aqui já é outro tipo de padrão do livro. Eu estou enxergando vários tipos de padrão do livro aqui. Aqui nós temos, muito interessante para a gente observar, nós temos um candle de ignição, aqui um outro loss, para confirmar aquilo que a gente falou lá atrás. A gente não pode deixar passar o loss, tá, pessoal? A gente não pode deixar passar o loss. A gente precisa ver o loss para entender o porquê aconteceu o loss, para a gente evitar esse tipo de entrada. Por isso que eu gosto de marcar o loss aqui, tá bom? Então, é um candle de ignição, Certo? Quando a gente vê isso aqui acontecendo no gráfico, a gente já liga o radar, olha para ele como um candle de ignição. Esse aqui fechou o corpo dentro do pavio do primeiro candle, fechou, ok. O terceiro candle também fechou o seu corpo dentro do pavio do primeiro candle, fechou, ok. Então, apesar do seu pavio, da sua negação do próprio movimento não ser tão expressivo assim, não ser um pavio tão expressivo, os dois candles seguintes fecharam corpos dentro do seu pavio. É um candle de ignição válido, tudo ok. E deu um loss aqui, ó. Deu loss porque aqui nós entraríamos para venda. Quando fechasse esse candle aqui, nós entraríamos aqui para venda, para a cor contrária. Bom, pessoal, aqui deu loss porque faz parte do jogo, dá loss, né? Apesar de a gente estar numa situação aqui favorável, que é venda, a nossa entrada seria de venda e o preço está trabalhando abaixo das médias móveis, então isso nos traria uma confiança até maior para fazer uma entrada de venda. E a gente pode observar que nós temos candles vendedores aqui bem maiores do que os compradores. Então, aqui seria o caso de se confiar na venda e fazer uma próxima entrada, essa entrada deu loss, fazer uma próxima entrada de venda aqui no fechamento desse candle, fazer uma próxima entrada de venda, uma outra entrada então de venda aqui, usando o algoritmo de recuperação. Então seria uma venda com o algoritmo e para quem não adquiriu ainda o livro Opções Binárias na Prática, algoritmo de recuperação não é martingale, tá? Nós não aconselhamos o uso do martingale. É o algoritmo de recuperação. Então você faria apenas com o acréscimo para recuperar esse valor dessa entrada aqui, certo? E se utiliza uma vez o algoritmo, não deu certo, volta, esquece, vamos buscar outra entrada, certo? Mas aqui seria o tipo de entrada de algoritmo de recuperação, porque o cenário está todo favorável para uma venda. Vamos buscar mais um padrão antes de encerrarmos esse vídeo, tá ok? Aqui nós tivemos, ele fechou o corpo bem dentro desse primeiro, ainda assim deu compra, mas deu uma compra bem arriscada, tá? Mas ainda assim funciona. Quando se forma o padrão, o quarto candle ele é sempre um candle da cor contrária. Então aqui seria um tipo de gain, que eu vou só circular aqui. Aqui seria um tipo de gain, aqui ó, um gain bem no sufoco mesmo. Mesmo assim deu a cor contrária.
Aqui de novo mais um padrão. Vamos identificar o padrão. É muito importante a gente buscar isso no gráfico para ir gravando bem na nossa memória, bem no nosso cérebro, a formação desses padrões, tá? Então nós já temos aqui o nosso candle de ignição. Segundo candle fechando o corpo dentro do pavio do primeiro candle. Terceiro candle fechando o corpo dentro do pavio do primeiro candle. Todos os 3 candles são da mesma cor. Todos eles estão negando o próprio movimento. Todos eles estão deixando o pavio negando o próprio movimento. E os 2 últimos fechando o corpo dentro do pavio do primeiro candle. Entrada de venda no fechamento desse candle. Teríamos aqui uma entrada de venda com gain. E logo em seguida dele formou de novo aqui, se a gente parar para observar, apesar de não ser tão expressivo o pavio, formaram 2 candles da mesma cor, fechando o corpo dentro do pavio. Uma atipicidade aqui é que ele negou o movimento, mais um movimento contrário do que o próprio movimento, mas mesmo assim ele acabou dando uma venda aqui. Esse padrão de limitação dos 3 candles, ele é um padrão dos mais assertivos que eu conheço, tá ok? Então, pessoal, fica aqui o meu muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Nós vimos aqui dentro dos padrões que foram encontrados, de todos os padrões que a gente encontrou de limitação de 3 candles aqui nessa busca pelo gráfico, o tanto que ele é assertivo, o quanto de win teriam dados, né? E, salvo engano, foi apenas um loss ali bem justificado, né? Um loss que realmente aconteceu, onde a gente poderia, pelo cenário apresentado, fazer uma nova entrada no mesmo sentido com o algoritmo de recuperação. No mais, observando todos os filtros, é muito gain que esse padrãozinho proporciona. Então, entender esse tipo de padrão aqui e começar a buscar esse padrão no gráfico no dia a dia, dá para, como minerar ouro, né? Dá para fazer muita grana aqui, ser muito assertivo apenas com esse tipo de padrão. Se você pega mais 1 ou 2 padrões e fica também, estuda bastante e fica fera nos outros 2, você passa a enxergar 3 tipos de padrão e é mais do que o suficiente para você trabalhar no dia a dia. Deixo aqui o meu abraço, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, aproveita a oportunidade para pedir que se inscreva no canal, deixe aí uma curtida, deixe um comentário se o vídeo te agradou, compartilhe com seus amigos que de repente precisam conhecer esse tipo de padrão, também para ajudar nas operações dele no dia a dia, certo? Um abraço.